Testemunhas de Jeová, a religião que não oferece o céu. Este é mais um folheto nosso, qual nós vamos gravar agora. E se você quiser por escrito, poderá acessar nosso site e ter o estudo por escrito. www.noticiasdoevangelho.cjb.net. Vamos lá. Jesus, enquanto ensinava as pessoas, disse que há uma classe de religiosos, os quais não entram no céu, nem deixam entrar os que desejam. Confira conosco o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 13, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Pergunte a uma testemunha de Jeová se todos os salvos irão para o céu, e ela te dirá: não, nem todos os salvos irão para o céu. Isso mesmo, as testemunhas de Jeová não têm esperança de ir ao céu. Certa vez, enquanto eu conversava com uma testemunha de Jeová, ele me disse: todos nós vamos para o Hades, ou seja, inferno. Vamos entender isso. As testemunhas de Jeová não creem no inferno de fogo. Para eles, o inferno, o Hades, seria a sepultura, onde a pessoa ficaria inconsciente. E para tentar fundamentar isso, eles usam muito a passagem de Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6, que diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram para sempre. Não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do céu. Se você conversar com um deles sobre este tema, certamente ele te mostrará a passagem que lemos, que nós acabamos de conferir acima. E ele tentará argumentar dizendo que não há lembrança depois da morte. Mas, se analisarmos melhor o versículo acima, nós vamos ver que ele diz: debaixo do sol. Isto é, não existe lembrança do que continua a acontecer aqui na terra, debaixo do sol. Mas a pessoa fica sim consciente, e a Bíblia diz isso. Vamos ler Evangelho de Lucas, capítulo 16, versos 23 e 24, que diz assim: E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Confira também na sua Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 6, versos 9 e 10, e veja que há sim consciência após a morte. Não deixe de ler Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10. E veja que há sim consciência depois da morte, mas não existe comunicação entre mortos e vivos. Lá em Eclesiastes 9, versículos 5 e 6, nós vimos que diz que a pessoa não tem mais parte daquilo que acontece debaixo do sol, ou seja, na terra. Mas lá em Apocalipse capítulo 6, versos 9 e 10, e Lucas 16, versos 23 e 24, nós vemos com clareza que existe sim consciência ainda após a morte. Concluímos então que este homem que havia morrido, lá de Lucas 16, não sabia do que continuava a acontecer debaixo do sol, mas ele não estava inconsciente. Pelo contrário, se você continuar lendo a citação de Lucas 16, a partir do versículo 19, você verá que este homem lembrava até mesmo da quantidade de irmãos que ele tinha. Confira lá em Lucas capítulo 16, versículo 28. Concluímos também que o Hades não é a sepultura, mas um lugar de tormento, como nós lemos em Lucas capítulo 16, versos 23 e 24. Então, quando aquela testemunha de Jeová me disse que todos irão para o Hades, e que ela mesma pretende ir para lá, está dizendo que ela quer ir para este lugar de tormento, mesmo inconsciente, mesmo não sabendo disso, infelizmente ela faz essa afirmação.
Mas se você duvida disso, né, pergunte a qualquer testemunho de Jeová. Pergunte assim: para onde você vai depois da morte? Ficará no Hades? E ela te dirá: sim, eu vou ficar no Hades. Então pergunte para você não ter dúvida. A Bíblia disse que este lugar chamado Hades é um local de tormento, onde a pessoa deseja ter uma gota de água e não tem. Certamente você não queira ir a um lugar assim. Então saiba que é para lá que esta religião, as Testemunhas de Jeová, está levando muitas pessoas. Tome cuidado. Seria boa uma religião a qual afirma que não irão para o céu, mas que irão para o Hades, para o inferno? Certamente que não é uma boa religião, né? As Testemunhas de Jeová afirmam isso pelo fato de elas crerem que só 144.000 pessoas irão para o céu. Mas a Bíblia não diz isso. Confira. Né? As Testemunhas de Jeová sempre vão estar usando algumas passagens para tentar fundamentar isso. Né? Lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 4, né? Eles vão dizer que ali diz que há um número limitado de pessoas. Né? E que no versículo 4 diz que só 144.000 vai para o céu. Só que não é isso que está dizendo lá. E eles não mostram o versículo 9 do capítulo 7, que diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis uma multidão, a qual ninguém podia contar, né? De todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com as palmas de suas mãos. Né? Ali diz que há uma multidão, a qual não pode ser contada. Logo, não são só 144.000 que irão para o céu. Mais um versículo, né? Vamos ler lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 1, que diz assim: depois dessas coisas, ouvi no céu como uma voz de uma grande e numerosa multidão, né? A voz de uma numerosa multidão dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são de nosso Deus. Então Apocalipse 19:1 diz que haverá no céu uma numerosa multidão e não só 144.000. Né? As Testemunhas de Jeová dizem que ninguém do Antigo Testamento vai para o céu. Mas se você ler em Mateus capítulo 8, versículo 11, você vai ver que ali vai fazer uma clara citação de que Abraão, Isaque e Jacó estarão sim no céu, né? E que virão muitos do Oriente e do Ocidente e vão se assentar com eles na mesa. Então são muitos, né, de um lugar e de outro que vão vir, e não só 144.000 pessoas. Né? Com isso temos que concluir: as Testemunhas de Jeová realmente têm fechado o céu aos seus membros, né? E nem elas entram nem deixam entrar os que estavam entrando. Como disse Jesus, nós lemos lá no começo, né, em Mateus capítulo 23, versículo 3, né, Jesus disse: pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. É algo realmente lamentável, e Jesus disse que pessoas assim são pessoas, são consideradas como escribas e fariseus hipócritas. Isso é o que disse o Senhor Jesus, não sou eu que estou afirmando, somente repetindo o que disse o Senhor Jesus. Aí surge uma pergunta: e as outras religiões? Infelizmente, as Testemunhas de Jeová não são a única religião que tem fechado o céu aos seus membros, mas há ainda outras religiões, as quais dizem que existe, que as pessoas, seus membros, né, iriam para o purgatório, ou que as pessoas iriam reencarnar. Mas se você ler lá mesmo em Lucas, né, a passagem de Lucas 16 que nós lemos, você vai ver que não existe purgatório, não existe reencarnação, não existe sono da alma, nem coisa assim, né? Leia lá em Lucas capítulo 16, versículo 19 até o 31. Você vai ver que até mesmo a intercessão, a reza pelos mortos, não tem nenhuma utilidade, porque aquele homem que estava lá no Hades, que estava ali no inferno, ele vai fazer uma reza durante 3 vezes para Abraão, e Abraão diz para ele não. Né? Durante todas as vezes Abraão diz não. Então nós vemos que essas coisas também não estão na Bíblia. Né? Então leia em Lucas 16, verso 19 até o 31, e veja que realmente são outras religiões que têm fechado a porta do céu.
Essas religiões também dizem que haveriam outros salvadores, outros mediadores. Só que eu quero ler também com você uma passagem em Atos capítulo 4, versículo 12, que diz assim: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quem disse isso foi Pedro, lá em Atos capítulo 4, versículo 12. Se Pedro disse que não existe salvação, significa que Pedro não salva. Se Pedro disse isso, significa que outras pessoas não salvam, mas é só o Senhor Jesus, Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro. Com isso, concluímos que não há salvação nem em Buda, nem em Allan Kardec, nem nos santos, nem nos padroeiros, mas só em Jesus. Se você duvida disso, você pode pegar a sua Bíblia, seja que Bíblia for, seja uma Bíblia evangélica, seja uma Bíblia católica, seja qual for a tradução que você tenha na sua casa. Pegue e leia Atos capítulo 4, versículo 12. Também em João capítulo 14, versículo 6, esse versículo certamente você conhece. Lá diz assim: que Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi o que Jesus disse. Então não tem como a pessoa chegar ao Pai, chegar a Deus, através de uma instituição humana. Não tem como a pessoa chegar a Deus, ao Pai, através de uma medianeira, de uma padroeira, através de um santo ou de uma entidade, mas somente através de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, nem o Papa, nem o Papa, nem os padres, nem os pais de santo, nem que seja qual for o religioso, ninguém vem ao Pai senão por mim. É somente através de Jesus. Você pode conferir na sua Bíblia que você encontrará lá. Onde você tem colocado a sua confiança? Você tem lido a sua Bíblia? Leia a sua Bíblia católica, não tem problema nenhum. Você tem lido a sua Bíblia? Ali você poderá encontrar revelações de Deus para você, as quais as religiões têm escondido. Por exemplo, algumas religiões dizem que você pode se ajoelhar na frente de imagens e orar, fazer rezas para essas imagens. Mas a Bíblia não diz isso. Confira na sua Bíblia, lá em Isaías, capítulo 42, versículo 8. Lá diz assim: o próprio Deus disse: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem a minha honra às imagens de escultura. É o próprio Deus falando que ele não divide a glória, a honra, o louvor dele com as imagens. Ora, se Deus não divide a glória dele com as imagens, não estariam erradas as religiões que têm imagens? Deus ainda disse, leia conosco lá em Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 20, versículo 4, que diz assim: o próprio Deus disse: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então Deus disse: não faça nenhuma imagem daquilo que está no céu. Quem que está no céu? Nós cremos que alguns, os quais as pessoas chamam de santos, estão no céu. Pedro, por exemplo, ele está no céu. Maria, Paulo, evangelista João, estes estão nos céus. Mas o que Jesus disse, o que a palavra de Deus disse? Não faça para ti nenhuma imagem de escultura, nem semelhança do que é em cima nos céus. Então não podemos fazer uma imagem de Pedro e ficar ajoelhando na frente da imagem. Também disse: nem embaixo na terra, nem nas pessoas que já passaram pela terra, e nem nas que estão na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Também não é para adorar aí a rainha do mar, como as pessoas infelizmente fazem. Em quem você irá confiar? Na religião ou na Bíblia, em Deus? Em quem você vai estar colocando a sua confiança nesse momento? Se você não está confiando, não está acreditando naquilo que eu estou te falando, pegue a sua Bíblia. Eu vou recomendar que você, agora que tem uma Bíblia católica, faça a seguinte anotação. Leia na sua Bíblia católica o capítulo 6 de Baruque. Leia o capítulo inteirinho de Baruque, capítulo 6, e comece a fazer uma análise. Leia também lá em Sabedoria, o livro de Sabedoria na Bíblia Católica, o capítulo 13, também o capítulo 15, o capítulo 14 e também o capítulo 15. Faça uma análise ali, depois você tira a sua própria conclusão.
né? Jesus te oferece a salvação instantânea, não sendo necessário ir ao purgatório ou reencarnar, visto que essas coisas não existem mesmo, conforme você pode ler na Bíblia, na passagem já citada, Lucas capítulo 16, verso 19 até 31. Mas veja mais uma referência, lá em Lucas mesmo, capítulo 23, versículo 43, diz assim: Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus pode te salvar hoje, pode te libertar hoje, basta você entregar a sua vida a Ele. Voltando já para as testemunhas de Jeová, e para finalizar esse estudo, vamos continuar. As testemunhas de Jeová dizem que o inferno seria um lugar de esperança, do qual a pessoa poderia sair dali um dia, o livro das testemunhas de Jeová, intitulado Seja Deus Verdadeiro, capítulo 6, diz isso. Mas nós já vimos que a Bíblia diz que a pessoa que está no Hades, que está no inferno, não tem como sair dali e ir para um lugar melhor, somente para um lugar pior ainda, que será o lago de fogo e enxofre. A Bíblia também não diz que o inferno seja um lugar de esperança, mas que é um lugar para onde as pessoas que se esquecem de Deus irão. Anote para você ler depois, lá nos Salmos de número 9, versículo 17, diz que as pessoas que se esquecem de Deus vão para o inferno. Então será que seria um lugar bom? Se as pessoas que se esquecem de Deus vão para lá, conforme diz o Salmo de número 9, versículo 17, então nós concluímos que não é um lugar bom. A nossa esperança não é de ir ao Hades, mas de ir ao céu. Leia lá em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 5, e você vai ver que a nossa esperança está no céu. E se as testemunhas de Jeová não têm esta esperança, só resta a nós mostrar-lhes que a esperança verdadeira é realmente esta, de irmos ao céu. Só Jesus pode nos conduzir ao céu. Então receba Jesus como o único Salvador e tenha certeza desta salvação hoje e agora. Para finalizar, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, a opção é sua, você pode escolher. Anote essas passagens, leia, reflita. O Senhor Jesus disse para examinar as Escrituras. Mesmo que a princípio você pareça não entender, continue lendo, continue apurando, e ali você vai estar aprendendo mais. Se você quiser ter mais estudos, tiver dúvidas e quiser tirá-las, tanto quanto a testemunha de Jeová, contra o catolicismo, você pode estar acessando nosso site e ali você vai obter maiores informações. O nosso site é www.noticiasdoevangelho.cjb.net. Nosso site tem um grande acervo de mensagens, pregações, dos quais você pode estar aumentando a sua fé e aprendendo mais sobre Deus.